O YouTube é teste. Aí eu te pergunto, você anda testando? Você anda testando? Muitas vezes não, sabe por quê? Porque você tem medo de testar. Só que você tem que testar, o YouTube é teste, você tem que andar testando para ver o que funciona, o que cai melhor para você. Muitas vezes você tem dificuldade para criar conteúdo, mas eu não sei, cara, eu já tive muita dificuldade também de criar conteúdo e hoje eu falo, eu não acho tão difícil criar conteúdo, sabe? Eu queria ter uma pessoa para me incentivar, para me orientar, né, no meu começo. Lá no início, né, quando eu estava perdido aqui na plataforma, sem saber nem o que fazer. E hoje muitas pessoas têm uma influência para poder influenciar elas e elas procuram não assistir o vídeo, né? Eu queria dizer para você que se você não quiser assistir esse vídeo, você pode desligar o celular, o computador e pode fazer outra coisa, tá? Mas se você assistir esse vídeo aqui, eu queria dizer para você que você vai aprender muitas coisas aqui. A primeira coisa que você tem que aprender é testar, arriscar, né? Se posicionar. Essas coisas são coisas essenciais para você se tornar uma pessoa conhecida, né? Quando eu falo se posicionar, não é se posicionar no fato de você se tornar uma pessoa rebelde, não é no fato de você se tornar uma pessoa egoísta, né? Se tornar uma pessoa ignorante. Muitas pessoas acha que você tem que ser igual a elas, ficar na mesmice, né? Só que você tem que aprender a testar, você tem que fazer a diferença, você tem que ser diferente, né? Só assim você vai ser notado. Senão, se você continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho, daquele jeito, naquele padrãozinho, você não vai fazer a diferença, né? Aí eu te pergunto, você quer ser notado ou não? Você quer passar despercebido ou você prefere ser notado, ser reconhecido, né? Para muitas pessoas, a forma que eu falo, né, o jeito que eu falo, pode ser assim um pouco agressivo, né? Porque eu tenho um timbre assim, né, de falar, uma voz bem elevada, bem alta. Mas, cara, eu acho que cada quem tem seu jeito de ser, a sua forma de ser, entendeu? Quando você se posiciona, quando você fala assim, numa forma mais atitude, né, mais presencial, não fica de mimimi, entendeu? Você começa a fazer a diferença, né? Aqui no YouTube eu entendi como é que funciona as coisas, né? Você tem que ajudar as pessoas, é isso que faz você ser uma pessoa diferente das outras. Você não tem que fazer o conteúdo para você, né? Você não tem que fazer o conteúdo para mim. Eu não tenho que fazer o conteúdo para você. Eu tenho que fazer o conteúdo para nós. O lance não é sobre você, nem sobre mim. É sobre nós. Nós temos que estar em união. Nós estamos em união. Porque se a gente não tiver em união, ninguém cresce. Nem você que está me assistindo e nem eu. Então a gente tem que andar na mesma linha. E quando a gente anda na mesma linha, a gente chega muito mais longe. Entendeu? Então é isso que você tem que entender. Você tem que criar conteúdo que ajude as pessoas de alguma forma. Entendeu? Você tem que incentivar as pessoas. Você muitas vezes fala bem assim, eu tenho dificuldade para criar. Eu vejo muitas pessoas aqui no YouTube pedindo sugestão de vídeo, mas se eu olhar para elas assim, eu falo, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa relevante. Ela tem várias coisas nela que ela pode trazer conteúdo. Cara, conteúdo adoidado. Só que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, né, a essência dela. Não consegue fazer a diferença. Quando você consegue fazer a diferença na vida de outras pessoas, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito mais alegre, muito mais grata, né? Você saber que você ajudou alguém. Cara, muitas pessoas aqui no YouTube me ajudou. E até hoje eu sou muito grato por essas pessoas, cara, porque essas pessoas foi essencial para mim me tornar a pessoa que hoje eu sou, sabe? Eu saí de uma pessoa, de uma posição de vitimista, de mimizenta, de dramática, de pidona, né? Uma pessoa que vivia pedindo, faz isso, faz aquilo, para mim aprender a se posicionar e para mim se tornar o Jefferson que hoje eu sou, o J Vlogs que hoje eu sou, né? Hoje eu aprendi várias coisas com essas pessoas e eu sou muito gratas a elas, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, cara.
Entendeu? Por quê? Porque essas pessoas foram tão relevantes, cara. Tão relevantes que muitas vezes eu tô aqui em casa pensando assim, cara, eu me lembrando dessas pessoas, cara, que lance legal, velho. Cara, às vezes eu fico olhando pra mim assim, né? E eu digo, nossa, como que pode, né? Eu não sabia fazer isso, agora eu faço. Quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, eu vou procurar fazer, eu não vou pedir os outros para fazer pra mim, né? De primeiro, qualquer dificuldade, na primeira dificuldade que eu tinha, eu já pedia os outros fazer pra mim. Faz uma capa de um vídeo pra mim, né? Faz isso pra mim, faz aquilo, faz uma vinheta pra mim. E hoje eu faço tudo isso sozinho, graças a Deus e as pessoas que me ajudaram, me ensinaram, né? E hoje eu tô aqui para ensinar você também a se posicionar, entendeu? A criar um conteúdo diferente, fazer a diferença. A frase é essa: faça a diferença, seja uma pessoa diferenciada. Só que tem um problema nesse negócio de se tornar uma pessoa diferenciada. Porque, por exemplo, quando você começa a adquirir conhecimento, começa a ser uma pessoa diferente, se posicionar, você vai ter umas pessoas que vai se afastar de você, né? Vai ter umas pessoas que vai ficar com você, mas vai ter pessoas que vai se afastar. Isso é normal, né? O ciclo da vida é assim, ninguém consegue agradar todo mundo, entendeu? Inclusive, várias pessoas que me acompanhavam deixaram de acompanhar depois que eu mudei o meu posicionamento, depois que eu me tornei esse cara que hoje eu sou, esse cara que hoje fala aqui com vocês.